Oi pessoal, então, agora eu vou fazer um segundo vídeo de hoje, né? Sobre essa formulazinha aqui. Na verdade é uma fórmula, né? Não, é uma equação polinomial. Aqui a minha variável é z, tá? Então o z é como se fosse o x elevado a n, só que nos números complexos a gente costuma usar z, w, as letras do final do alfabeto, exceto x, y. X, y tem funções específicas, mas isso é tudo convenção, na verdade você podia usar qual letra que você quisesse, tá? É que é mais convencionado usar z para números complexos. Então, você está dizendo o seguinte aqui, que eu quero saber quais são os números complexos que elevado a um certo número inteiro n é um número inteiro. A gente pode começar, na verdade, no inteiro positivo, tá? Então, esse interesse pra gente aqui vai ser com relação aos inteiros positivos. Então, com relação aos inteiros positivos, eu tenho o seguinte, z elevado a n é igual a algum certo número complexo w0. Então, esse w0 já é conhecido, já é um número conhecido, tá? Então, ele é fixo. Então, eu vou dizer que ele é da forma R, o módulo dele, vezes cosseno de θ, que vai ser o argumento desse W0, mais I seno de θ zero. Perdão, de θ. Então, esse cara é o W0. Eu quero saber quem são os números complexos, Z, que elevados a uma certa potência positiva, um inteiro positivo N, da W0, tá? Isso da W0. Então, é resolver uma equação polinomial nos complexos. Eu não sei se está claro, no resumo eu não escrevi, mas o Geraldo Ávila fala, qualquer livro de números complexos, de variáveis complexas, sem falar. O teorema fundamental da álgebra garante que existem exatamente N soluções para essa equação polinomial, tá? Existem exatamente N raízes. Uma das demonstrações possíveis a gente vai ver mais pro fim do curso, que é com o teorema, a gente vai usar o teorema de Liouville, uma demonstração bem clássica, bem fácil, tá? Mas agora não, você só aceita. Então, nos complexos existem N soluções para esse problema. Como é que a gente acha esses números complexos que fazem isso? Bom, então é o seguinte, para começar, é bem fácil, a gente vai usar a fórmula de De Moivre. Então eu vou supor que as soluções em geral, né, esses z's, eles têm que ser da forma, ele é um número complexo também, então ele também tem módulo, ele tem argumento, tá? Então o módulo dele, vamos supor que seja ρ, outra letra grega, tá? Ρ, o argumento dele vai ser alfa, então cosseno de alfa mais I seno de alfa. Então, isso é a forma de uma das soluções dessa equação polinomial. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Esse cara, estou dizendo que ele é elevado a n, dá isso aqui. Então, quando você eleva isso aqui a n, você vai ficar com isso, aí isso aqui é elevado a n. Tá? Se você fizer conta, então vai ser ρ elevado a n, ρ é um número real positivo, porque ele é um módulo de W0. Então, vai ser ρ elevado a n, vezes. Agora, esse n distribuído aqui, eu não vou fazer a conta, né? Você lembra que a gente sabe o que isso é, né? Então, a gente o sabe pela fórmula de De Moivre. Você não vai fazer a conta, usar binômio de Newton aqui, não acabou isso, não precisa fazer isso. A fórmula de De Moivre garante que isso aqui seja da forma cosseno de n vezes alfa mais i vezes seno de n alfa, tá? Então o n veio para cá para dentro por causa da fórmula de De Moivre, tá? Eu estou usando aqui, ó, De Moivre, tá bom? Muito bem, então z elevado a n, z é isso aqui, ele elevado a n fica desse jeito. Mas isso estou dizendo que é igual a W0, que é um número que eu já conhecia, tá? Que é R cosseno de θ e seno de θ. Aí tem uma coisa que é muito importante, que eu não coloquei no resumo, mas eu acho que tem que estar claro quando você estiver lendo, que no livro fala isso, qualquer livro, você tem que estar muito claro que é básico, mas você vai usar sempre. Qualquer número real é igual a outro, C e somente C. Bom, quando ele está na forma cartesiana, né, A mais BI, então a parte real de um tem que ser igual à parte real do outro. Isso tem como consequência que a parte real vai ser, por exemplo, a parte real desse cara é R cosseno θ, é a parte que não tem I. E a desse vai ser ρn cosseno n alfa. Bom, mas quando você vai para a forma polar, você também pode dizer que os números estão unicamente determinados pelo seu módulo e pela direção do vetor, né? No caso seria o ângulo, o argumento, que é o ângulo que o vetor z faz com o eixo dos números reais, tá? Então, aqui você pode dizer que eles são iguais. Então, esse cara é igual a esse, C e somente C, eles têm o mesmo módulo, tá? Então,
aqui eu vou ter que ρ elevado a n tem que ser R, e ao mesmo tempo, essa parte real, né, que eu falo, tem que ser igual. Então, não é que os argumentos aqui tem que ser iguais, né? Então, deixa eu melhorar isso, porque ficou... Ele é unicamente determinado pelos seus argumentos. Mas você vê que lá no texto, a gente, quando fala da forma polar, você sabe que você tem um argumento, mas ele não a princípio não precisa estar limitado no intervalo de 0 a 2π. Você pode passear no círculo trigonométrico quanto você quiser. Então, o que vai acontecer? Você precisa que, para manter essa regra de a parte real de um ser igual à parte real do outro, você vai precisar que o cosseno, essas partes são iguais, né, esses elementos já são iguais, então você vai precisar que o cosseno de θ seja igual a cosseno de n-alfa, e, simultaneamente, o seno de θ tem que ser igual ao seno de n-alfa. Tá? Então, isso tem que acontecer. Daqui da primeira equação é bem fácil, porque são números reais positivos, então direto você já tira que o ρ, que é o módulo do z, tem que ter esse formato aqui, ele tem que ser raiz enésima, real, positiva, de outro número real positivo. Tá? Ok, tranquilo. O que você faz com isso aqui? Eu quero saber quem é o alfa em função de θ. Essa que é a questão aqui, tá? Então, é o alfa que eu quero descobrir, que o θ, a princípio, já é alguém conhecido. Depois a gente vai fazer exercício e você vai ver. Se você já não está fazendo, tá? Então, o alfa, você vai... Como é que você determina aqui a relação dele com o θ? Bom, é só você lembrar que no círculo trigonométrico, dois números, digamos, eles têm o mesmo cosseno e o mesmo seno, se eles estão no mesmo lugar. Tá? Lembra que o círculo trigonométrico, tanto pela direita quanto pela esquerda, ou seja, tanto pelo sentido horário ou anti-horário, significa que você tem que parar no mesmo ponto, tá? Para aquele número ter exatamente o mesmo seno e o mesmo cosseno que o outro. Então significa aqui que esse n-alfa, ele tem que ser o quê? O θ mais voltas sobre o círculo trigonométrico. Lembra que você tem essa situação que eu acabei de falar, né? Então, se o cara está aqui, por exemplo, se você der mais uma volta, que é 2π, ou nesse sentido, você vai ter outro número real, que é v. Mas esse v é u mais 2π. Então, você pode fazer isso infinitas vezes, tá? A princípio. Então, esse n-alfa vai ser θ mais 2kπ. Onde k, para começar, é um número inteiro qualquer. Né? Então, você teria isso acontecendo. O alfa, você teria infinitas soluções, porque você teria θ mais 2kπ sobre n, que aparece lá na sua formulazinha, e esse k variando nos números inteiros. Acontece que não é bem assim, tá? Porque se você substituir, quando você substituir lá, você vai ver que, já que você está dividindo por n, né? Quando você colocar o k, por exemplo, substituir o k por zero, né? Quando a princípio isso aqui vai mudar. Por quê? Quando você substitui o k por zero, perdão, deixa eu trocar isso aqui porque está meio... vai ficar confuso, né? Deixa eu apagar o que estava lá em cima. Deixa eu apagar só esse pedaço aqui. Então, bom, vocês vão poder pausar, né, voltar, então vou apagar esse pedaço aqui todo aqui de cima. Ninguém está copiando nesse exato momento, não é ao vivo, então o que acontece? Vamos supor que nessa fórmula aqui, se eu colocar o alfa, se eu substituir o k por zero, eu vou pegar só os positivos, se você pegar os negativos, você vai ver que a minha conclusão é idêntica. Então, se você substituir o k por zero, você vai ficar com o primeiro alfa, eu vou chamar de alfa zero, que é θ sobre n. Ok? Aí eu vou pegar agora um outro k igual a 1, aí você vai ficar com o primeiro alfa, o segundo, que na verdade é alfa 1, que vai ser θ mais 2π sobre n, etc, etc, etc. Ok, eu vou fazer isso até quando, então, Cecília? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou pagar aqui também, eu vou fazer essas substituições até o k igual a n menos 1. Então, eu vou ficar com alfa n menos 1, que é θ, mais 2n menos 1 sobre π, vezes π sobre n. Ah, mas então eu não posso continuar? Não pode, ué. Aí eu vou fazer k igual a n. Então, se eu fizer o k igual a n, vai aparecer alfa n, θ mais 2nπ sobre n. Isso aqui, na verdade, é o quê? Vai ser θ sobre n
mais 2π. Mas esse cara aqui, você concorda que esse cara, né, na verdade, vai ter a mesma resposta de cosseno e seno que é esse cara aqui mais 2π. E quando você fizer n mais 1, esse alfa n mais 1 vai ter o mesmo cosseno e seno que esse outro aqui. Tá? Então você vai voltar para os mesmos números. Isso em termos do formato dos números complexos, né, que você quer soluções assim, ó. Agora você vai estar concluindo, isso aqui não precisa, tá? Não é que está errado, é só que você vai voltar para o mesmo lugar que você já tinha feito a conta. Então, as suas soluções são da forma zk. Então, o módulo desse número vai ser raiz enésima, né, positiva de R, que é o seu número lá o módulo do W0, cosseno de θ mais 2kπ sobre n, mais i seno da mesma coisa. Deixa eu colocar um parênteses menor aqui. Θ mais 2kπ sobre n, onde o k varia. Você não precisa tomar todos os k inteiros da vida. Você basta pegar de 0 até n menos 1. Ok? E aí, por quê? Quando você fizer k igual a m, você vai voltar, esse cara vai ter o mesmo valor que esse, que o cosseno desse. E esse seno vai ter o mesmo seno que esse aqui, vai ser igual. Tá? Então, você vai pegar as outras soluções que na verdade não são outras, são as mesmas que você já achou. Então, as n, você pode ver aqui, se você partindo de 0 a n menos 1, você tem n soluções distintas. Tá? É por isso que a gente fala que são soluções distintas, a princípio. Tá? Ah, mas tem número complexo, até sei lá, x menos 1 ao quadrado, né? Z menos 1 ao quadrado. E só tem duas soluções, na verdade são iguais. Quando a gente fala distintas, não quer dizer que elas sejam realmente distintas. Tá? Elas são distintas nesse formato. Mas pode acontecer de você ter repetição, né? É importante você treinar exemplo a exemplo, tá? Eu vou fazer um outro vídeo fazendo exemplos, porque para não ficar muito grande esse aqui, tá bom? Acho que dá para enxergar direitinho, né, o que eu fiz. Espero que não esteja uma confusão. Então tá, pessoal, vamos pro próximo. Ai.